Na versão bonitinha da história, Mandela foi o líder que lutou pela libertação dos negros na África do Sul. E tirando os imbecis racistas, quem não é a favor da igualdade racial? O problema é que isso não é nem meia verdade no caso de Mandela. É uma distorção brutal do que realmente aconteceu na África do Sul. Mas vamos começar do começo? E podemos dizer que o começo da brutalidade foi em 1910, quando o apartheid foi institucionalizado. Apartheid é uma palavra do Afrikaner, idioma usado por lá, que define segregação. O regime era brutal, separando as pessoas por raça, inclusive geograficamente. Essa política tinha como objetivo criar uma reserva de mercado para os brancos. Um dos maiores crimes do Apartheid foi o Ato da Terra de 1913, que reservava 87% da terra do país para a posse dos brancos e segregava etnias negras em territórios etnicamente homogêneos e administrativamente autônomos, conhecido como Bantustões. Havia 10 deles. O resultado foi um roubo massivo da terra legítima dos negros, que ficaram também impedidos de adquirir terras. Em 1948, novas leis consolidaram o apartheid de vez. Note-se que eram tempos difíceis para todo mundo. O nazismo recém havia sido derrotado na Europa. Nos Estados Unidos, a democracia líder do mundo, a segregação racial ainda existia na forma de lei em quase todos os estados do sul. A resistência começou através do Partido Congresso Nacional Africano, o CNA, fundado em 1912. Em 1960, o então maior líder do partido, Albert Luthuli, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua resistência pacífica. Entretanto, o mesmo ano seria marcado pelo protesto de Sharpeville, reprimido brutalmente pelo regime racista. Uma multidão de negros marchava contra a delegacia local, exigindo a liberação de presos que estavam lá exclusivamente por serem negros. A polícia abriu fogo, 69 manifestantes foram assassinados. E é aí que entra Nelson Mandela, um jovem terrorista descontente com os métodos pacíficos de Luthuli. Além de fazer parte do CNA, Mandela também era um destacado quadro do Partido Comunista da África do Sul, recebendo auxílio financeiro, treinamento militar e armamentos da União Soviética. Mandela aproveitou o trauma do massacre de Sharpeville para dar o salto rumo ao terrorismo explícito. Seus métodos: assassinato de negros dissidentes, uso de minas terrestres contra civis inocentes, incêndios contra comércios e realização de greves e boicotes mediante intimidações e torturas, inclusive de negros que não queriam aderir. Um membro do Partido Comunista da África do Sul, Joe Slovo, havia sido colega de Mandela em uma universidade. Coronel da KGB, sua ligação com Moscou se dava através da Zâmbia. Segundo diretivas do Kremlin, Mandela e Slovo fundaram em 1961 o MK, traduzido como Lança da Nação, o braço armado do CNA, cujo objetivo era uma revolução comunista, como preconizava a agenda soviética para o continente. Em 1962, Mandela recebeu treinamento militar na Argélia, dos países onde os membros do CNA recebiam instrução em táticas de guerrilha, terrorismo e tortura. Outras localidades em que os terroristas comandados por Mandela recebiam treinamento incluíam Cuba, Egito, Etiópia, Coreia do Norte, Rússia, China, Alemanha Oriental e Tchecoslováquia. Em 1963, Mandela finalmente foi preso, junto com outros líderes terroristas, e teve início o famoso julgamento de Rivonia, onde 10 líderes do CNA foram julgados por 221 atos de sabotagem. A ONU, com forte influência do bloco soviético, conseguiu emplacar a versão de que Mandela era um prisioneiro político. Já a Anistia Internacional afirmou claramente que ele foi condenado por seus atos de violência, tais como terrorismo e contrabando de minas terrestres. Durante as investigações, foi apreendido um documento conhecido como Operação Maibuye, cujo comando supremo seria composto por Mandela, Slovo e Joe Modise. O documento continha um plano detalhado de guerra revolucionária que teria sido traçado como consultoria soviética e maoísta. Consistia em dividir o país em 4 regiões que seriam invadidos por pequenos grupos guerrilheiros de 10 homens cada, cuja missão era causar levantes nas comunidades e tribos através de dissimulação e intimidação, conseguindo adeptos. Enquanto esses comandos trabalhariam os vilarejos, uma força convencional de 7.000 homens invadiria o país com o apoio dos sindicatos. Em outro documento que veio à tona em Rivonia, Mandela declarou que traidores e informantes devem ser brutalmente eliminados. Em 1990, o presidente da África do Sul, Frederick William de Klerk, um branco do Partido Nacional Africano, pôs fim à proibição do CNA, libertou Mandela e conduziu à reconciliação do país. O trabalho de pacificação realizado por de Klerk lhe rendeu o Nobel da Paz, desgraçadamente dividido com o terrorista Mandela. O Mandela, que 26 anos após entrar na prisão, acabaria eleito presidente da África do Sul. Implantaria um regime autoritário, com espaço apenas para o seu CNA no poder e marcado por fortíssimas denúncias de corrupção,
perseguição a opositores e concentração de poder econômico na mão dos oligarcas do regime. Mandela morreu deixando uma fortuna de alguns milhões de dólares, sem qualquer justificativa para o seu surgimento. Seu sucessor, Jacob Zuma, além de alegar que a AIDS era um problema exclusivo de homossexuais e que defendia o não uso da camisinha, foi recentemente afastado do poder pelo próprio partido, após levar o país à falência com corrupção em larga escala. Zuma foi escolhido pelo próprio Mandela como seu líder político. A luta contra o racismo era necessária? É óbvio que sim. Tanto que o CNA, antes de Mandela, já realizava. A violência encontra alguma justificativa? É difícil defender isso quando o século XX trouxe os exemplos de Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Gandhi libertou sua Índia dos colonizadores britânicos sem dar um único tiro, sem ferir um único civil, sem um único ato de terrorismo. Luther King fez desmoronar as leis racistas dos estados do sul dos Estados Unidos da mesma maneira. Mobilizaram seu povo e derrotaram o racismo com superioridade moral. Mandela talvez seja o caso de lavagem de biografia mais bem sucedido dos comunistas e esquerdistas em escala mundial. O CNA que Mandela sequestrou poderia ter sido o Partido da Reconciliação e Unificação Africana. Serviu para perpetuar a guerra racial no país e mantê-lo subdesenvolvido. É importante que conheçamos a história como ela realmente aconteceu, inclusive para que ela nunca mais seja repetida.